Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma aula de custos, né, para construção civil, desta sexta-feira, hoje, 19 de novembro do ano 2021. E está encerrando, hein? Falta pouco, né, gente? Hoje, 19 de novembro, nós temos aí mais uma aula na próxima sexta-feira, que vai ser a última, e depois nós vamos ter mais uma para revisão de todo esse conteúdo, né? E basicamente a gente tem aí a nossa prova dia 4 de dezembro, tá, pessoal? Então quero agradecer vocês que acompanham a gente ao vivo, vocês que acompanham a gente aí, né, nas aulas gravadas que a gente posta posteriormente, agradecendo a todos, né? Pessoal aí de Sinop, pessoal de Cáceres, pessoal de outras cidades que acompanham a gente, né, nas nossas aulas síncronas. Lembrando, pessoal, né, a todos já começando a falar para vocês sobre essa questão das aulas. Vocês viram que eu publiquei lá no grupo de WhatsApp que as aulas, o ano que vem, de acordo aí com o conselho, né, da Unemat, as aulas voltam presencial, tá? Então, a previsão é que seja aí 100% presencial. Então, não vai ter mais essa questão das aulas online, né? Então, a gente vai para a sala de aula mesmo, tá? Era isso que a gente estava esperando, basicamente para a gente ter aí esse melhor contato, né, dos exercícios, tirar dúvida, conhecer aí os nossos alunos, né, basicamente porque a maioria às vezes acaba deixando aí a câmera desligada, às vezes não participa, a gente não conhece, né, e isso é importante para a gente também testar aí a questão do conhecimento de vocês, né, o que vocês aprenderam, tá, então nós vamos ter aí esse mesmo método, mas do modo presencial, tá, então a gente pede que vocês se dediquem, né, para finalizar essa disciplina. Custo para construção civil, muito importante, como eu já falei para vocês, é um diferencial. Por quê? Porque durante aí o decorrer da contabilidade, você não vê muito sobre custos para construção civil. Então, é uma disciplina eletiva que basicamente vai te fazer o diferencial lá fora, tá? Você pode trabalhar numa construtora, você pode trabalhar numa imobiliária, basicamente aí conhecendo essa questão dos custos, né? O que são aplicados, despesas diretas, indiretas, custos diretos, indiretos, e como que é a forma do lançamento, tá? Então, como eu falei para vocês, débito e crédito vocês já sabem, apesar que vocês estão aí já no 8º semestre, né? Você já tem noções, é claro que a gente não sabe tudo, algumas coisas a gente não recorda, tá? Mas basicamente o que eu estou passando aqui vai ser aquele básico de geral 1 e geral 2, que durante todo o semestre, todo o curso aí vocês já estão desenvolvendo, tá ok? Então, pessoal, agradecendo a todos, né, que acompanham a gente. Vamos lá, hoje a gente vai falar um assunto bem importante. Deixa eu só fechar aqui a câmera, fica travando, né, pessoal? Então eu costumo fechar aqui, porque dá aquele momento de travar a voz, a câmera, então fica melhor a gente deixar aqui desligado, tá? Bom, então basicamente, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui, né, essa nossa aula tão importante, né? Hoje vamos falar um pouquinho de planilha de serviços e quantidade de orçamento analítico, tá? Deixa eu abrir a janela aqui, tá ok? Então, é um assunto bem importante, vocês vão ver a aplicação do que a gente está falando, basicamente dessa questão dos custos diretos, indiretos, né? Como que tem aí a tabela SINAP, a gente vai mostrar para vocês a questão do BDI, tá? Nós vamos estar falando aí a questão, deixa eu ver aqui se compartilhou, eu acredito que sim, né? Qualquer coisa vocês podem me falar, tem a questão aí de dar uma travada aqui na tela, né? Então, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho desse assunto importante, né? Não deixa de ser importante trazer aí um exemplo na prática, vocês vão ver um exemplo real sobre essa questão do orçamento que a gente fala, né? Da composição mais analítica, dos custos de serviços, prestação e também entra aí a questão dos materiais, tá? Então, os procedimentos que a gente fala do orçamento da construção civil, eles são muito importantes. Por quê? Porque através do orçamento a gente tem aí já um meio caminho andado. Então, vai permitir a gente ter uma visão de como o projeto vai caminhar durante toda a sua execução. Então, qual que é o composto geral, né? O que eu vou ter de custo, o que eu posso diminuir, o que eu posso trabalhar. Então, de uma forma geral, a gente mostra para vocês esse orçamento aí na questão do real. Então, no orçamento é realizado todo aquele escopo do projeto que eu mostrei para vocês, que vai prever quais são os custos que vão estar envolvidos. É isso o diferencial da contabilidade, porque a gente trabalha muito com custo, né? Então, o que eu posso reduzir numa obra? Né? O lançamento eu sei fazer, débito e crédito, né? Pagamento à vista, a prazo, mas quais são aqueles custos que vão estar envolvidos numa obra? Tá? Dentro aí também da questão dos prazos de execução, tá? Então, o orçamento, ele vai envolver diversos elementos, que aí tem, claro, inúmeros cálculos, é aquilo que eu falo para vocês, o contador entra aí como diferencial, então não pensa que só engenheiro ou arquiteto vai fazer essa questão do orçamento, tá, pessoal? Então, dentro desse orçamento, a gente fala que exige uma atenção mais especial, tá? Por quê? Porque os erros sejam evitados aí ao máximo
durante, né, a cada etapa de execução de um projeto. Tá? Então, uma importante ferramenta a ser utilizada dentro desse processo de orçamentação seria a composição dos custos e serviços que vão lá para a obra, que vão entrar em execução. Tá? É importante a gente verificar e analisar de uma forma geral. E o que é importante dentro do orçamento? Você compor os custos unitários. Tá? Porque através dali você vê qual que é o elemento que está custando mais para a sua obra, para mais a sua construção ter aí um valor maior, né, do que algumas etapas, vamos dizer assim. Então, dentro dessa composição, que se torna um conjunto de informação que vai apresentar os insumos, principalmente os insumos com os respectivos consumos, tá? Que vai ser necessário, é claro, de uma forma geral, a execução dessa atividade, tá? Então, é extremamente importante que você veja com os bons olhos, tá? Conhecer bem essa ferramenta. Então, assim, o contador, pessoal, lá na construtora, na imobiliária, ele se torna o diferencial, por quê? Porque ele vai na obra acompanhar. E às vezes a gente pensa assim, mas eu sou contador, eu não sou engenheiro nem arquiteto. Pessoal, vocês vão acompanhar custo, execução, retrabalho, né? A partir do momento que se tem retrabalho, aumenta os custos daquela obra. Aumentando os custos, basicamente a empresa, né, ou a construtora está perdendo. Porque uma parcela daquele custo pode ser uma parcela do lucro que ela desejava ter nesse empreendimento. Tá? Então, a composição do custo de serviços, pessoal, sempre é utilizada dentro da engenharia de custo. Como eu falei para vocês, como somos também engenheiro civil, então a gente tem lá uma parcela, uma disciplina falando sobre custos. Tá? Então a gente aprende um pouquinho de contabilidade também dentro da engenharia, mas é o básico. É o que a gente está fazendo aqui para vocês, trazendo algo da engenharia basicamente para dentro da contabilidade de uma forma mais simplificada. Tá? Então são aí considerados dentro dessa questão do orçamento, são considerados aí os índices de produtividade, mão de obra, consumo de materiais e tanto a utilização também dos equipamentos. Tá? Para quê? Para cada execução ali de uma unidade de serviço. Então é importante a gente verificar, de uma forma geral, né, vocês que vão ser aí futuros contadores, né, vão para escritório, vão para as empresas, tanto comercial, industrial, prestadora de serviço, é importante que vocês compreendam de uma forma geral essa questão do custo relacionado principalmente aí na nossa disciplina. Tá? Então, pessoal, a utilização da composição dos custos, né, unitários de serviço vai trazer o quê? Bastante benefícios. Tá? Na elaboração, quais são, né, esses benefícios que a gente busca tanto? Agilidade nos cálculos, principalmente, tá? Porque se já for bem detalhado, se já tem um detalhe ali do que você vai utilizar, do que você vai, tanto de materiais como prestação, né, na mão de obra, prestação de serviço, se você já tem alocado ali no orçamento, fica mais fácil você prever essa questão do valor no final, tá? O quanto você vai gastar, o quanto você vai ter de retorno, tá? Então, agilidade nos cálculos, o auxílio no dimensionamento de equipes, então entra aí a questão da produtividade, por quê? Porque cada um trabalha diferente. Tem uns que trabalham muito mais rápido, tem outros que trabalham um pouco mais lento, tem outros que trabalham com acabamento, que aí entra a questão de ser mais lento, tá? Por quê? Porque acabamento tem que ser bem detalhado, e às vezes esse detalhe tem uma demora, né? Já com previsão, tá? Auxílio na estimativa de quantitativos, de materiais e equipamentos também, o que se vai utilizar na obra, e algumas estimativas de prazo de execução. Então é importante a gente verificar, né, dentro desses tópicos que a gente falou, os benefícios, que tudo isso vai estar dentro do que a gente busca, né, reduzir a parte do custo. Tanto a agilidade nos cálculos, dimensionamento de equipes, estimativa de quantitativo e a parte dos prazos de execução, que isso é importantíssimo, tá? Principalmente para uma empresa construtora, é necessário que ela saiba, principalmente os custos, né, de finalização que ela vai ter. Então, se tem aí a inicialização da obra, tá, com fundação, aí tem aí a questão do levantamento das paredes de vedação, até a questão da viga, respaldo, cobertura e depois o acabamento em geral. Então, existe essa composição, tudo já especificado dentro do orçamento, tá? Então, dentro dessa composição de custo, pessoal, é possível a gente antecipar aquela questão das necessidades dos insumos, né? O que se vai precisar, principalmente materiais, tá? E a gente tem aí, claro, já uma estimativa dos custos diretos para cada serviço dentro aí de uma construção. Então, alguns orçamentistas, eles costumam utilizar algumas bases de referência, tá? Para quê? Para compor esses custos. Então, às vezes, quando você for acompanhar um determinado serviço, ou seja, um orçamento, se você não tem ideia, você não tem uma noção, você pode utilizar algum banco de dados. Quais seriam esses bancos de dados? Pessoal,
temos aí a tabela SINAP. O que é a tabela SINAP? É o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construção Civil. Tá? Essa tabela SINAP ela é muito utilizada pela Caixa Econômica Federal, principalmente quando ela vai financiar uma construção de uma casa. Então, ali, pelos valores, a Caixa já pode liberar o valor, né, correto que você vai ter aí um gasto para se construir uma casa. Então, você já tem uma média, né? Vamos supor que sua casa seja aí construída por um valor de 200 mil. Então, basicamente, não adianta você colocar 350, 400 mil que o banco ele não vai financiar. Ele precisa de um orçamento dentro desses dados, né, com esses bancos de dados, através da tabela SINAP, que é atualizada mensalmente. Tá? Temos a tabela de composição de preços para orçamento, chamada TCPO, e temos aí a questão do DENIT, entre outras. Então, se tem essa composição, se tem uma tabela, um banco de dados que vai te dar um respaldo aí, basicamente, dentro dessa parte de custos, tá? Então, a função, pessoal, né, dessa questão aí já dos bancos de dados é servir como referência, tá? É claro que não vai representar uma verdade única. Por quê? Porque dependendo a região, dependendo a cidade, os custos se diferem, né? Então, os custos, um exemplo de construção civil aqui em Sinop, pode ser diferente de Sorriso, de Cuiabá, né, de Rondonópolis ou outra cidade. Então, é uma base de referência no local, tá? Por quê? Porque cada composição de custo ele é individual e vai necessitar ser elaborado de acordo com algumas condicionantes que a gente fala, como a experiência, tá? Tento aí a questão da motivação da equipe também, que isso vale muito. Sempre eu falei para vocês, valorize o colaborador. Tem a questão do clima, dificuldade de acesso e também a parte de horário de trabalho. Então, tudo isso se entra, né, como referência nessas tabelas que eu passei para vocês, tá? Como fazer uma composição de custo para um bom orçamento? Pessoal, conhecer o serviço, tá? Então, se você não conhecer, não adianta você querer fazer um bom orçamento, porque não vai dar certo, tá? É como eu falo para vocês, essa questão dessa disciplina que a gente está passando para vocês, tão importante, né? E a gente sabe que alguns ou outros está fazendo para passar, né? Não importa, ele não quer saber, às vezes, de ter o conteúdo aí já, vamos dizer aí, compreendido, né? E isso é o ruim da gente. Por quê? O que seria essa questão de ruim? Só você fazer uma disciplina para passar, só para ganhar nota, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos, é um conselho que eu sempre falo, aprenda, tá? Porque é o básico que a gente está passando. E esse momento é o momento de vocês aproveitarem, tirarem dúvidas, perguntarem, porque lá fora vai ter vaga de emprego, mas será que você está preparado ou preparada? Então é importante a gente ter essa noção, tá? Então, conhecer o serviço. Então, é importante conhecer e identificar o nome do serviço, como a sua unidade de execução. Então, é necessário uma descrição mais detalhada, né? Para quê? Que seja possível entender aquela questão do método e processo de execução, como que funciona, tá? Um exemplo que a gente colocou aí, ó, sobre a alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos, tá? Então, tem as medidas aí, 5 por 10 por 20 centímetros, então seria ali as medidas, né? Largura, altura e comprimento, com assentamento de argamassa, traço 1 por 2 por 8, seria o cimento, cal e areia. Então, seria essa questão de você ter uma base, o quanto você vai gastar para uma execução. As turmas passadas, eu fiquei muito feliz porque teve alunos que fez essa aplicação em uma obra que eles estavam fazendo, né, da residência deles mesmo lá, questão de ampliação, reforma, né? Eu fiquei muito feliz porque teve aluno que realmente se inteirou com essa disciplina e colocou em prática, tá? Então, não ficou só naquela questão do débito e crédito que a gente aprende aí durante esses 4 anos da faculdade, tá? Então, é um diferencial. Sempre vou bater na mesma tecla, repetir, por quê? Porque a gente tem essa questão, né? Algo novo, às vezes algo novo quando a gente está aprendendo se torna um pouco difícil, mas quando você pega, tira todas as dúvidas e começa a pôr em prática, isso entra aí como diferencial para vocês, tá? Então, para um bom orçamento também identificar os insumos, tá? Então, você descreve ali o serviço, a mão de obra, os materiais, equipamentos que você vai utilizar. Basicamente, você já vai ter aí um meio caminho andado. Para quê? Para um bom orçamento. Um exemplo, mão de obra, pedreiro e servente. Então, você tem que conhecer, você já tem que ter uma dica que eu sempre falo. Peça indicação, né, de quem já trabalhou, de quem sabe fazer. Tá? Por quê? Porque hoje em Sinop vocês sabem que aí a mão de obra, pedreiro e servente está escassa. Né? Em todo canto precisa de pedreiro e servente. Tá? Então, é o momento de você, caso for contratar, contrate um profissional realmente que saiba fazer, tá? Que não gere retrabalho. Questão de materiais, você entender aí, saber o básico, tá, pessoal? É o básico do tijolo que você vai utilizar, da argamassa,
tá? Se a argamassa for feita aí na obra, é claro que vai ter a aquisição da areia, do cal, do cimento, tudo isso, tá? E dentro dessa questão, os equipamentos, tá? Então é importante a gente saber aí quais os equipamentos, tá? Pode ser aí uma betoneira, tá? Então dentro desses conceitos que a gente fala, é para você ter um bom orçamento, tá? Levante os custos dos insumos. Então a partir do momento que você fez o orçamento que você vai gastar, né? Você levanta todos aqueles custos diretos que você já vai estar aplicando aí na construção, entra aí a questão dos salários, né? Encargos de mão de obra, compras de materiais, então quando você tem uma empresa, quando você trabalha para uma empresa, você já vai ter ali um profissional, né? Você já vai ter ali uma pessoa trabalhando registrada, principalmente para as construtoras, elas registram, né? Já deixa tudo ok. Então, basicamente, você já tem que ter noção de que valor que você vai pagar, tá? Se for aí, basicamente, empreita, né? Que aí a pessoa pega para executar um trabalho, ele faz a hora ali, ele que faz a hora do serviço dele, então ele não estipula aí 4 horas, ele pode trabalhar 8, 9 horas, 10 horas de trabalho, como alguns fazem para adiantar o serviço. É claro, sempre prezando a qualidade, é importante a gente ter essa noção. Exemplo aí, né? Custo de mão de obra, salário mais encargo. Então, o pedreiro vai estar na faixa aí de R$16. Pessoal, isso aqui é um valor que a gente pegou de um livro fictício. Eu acredito que esse valor está bem acima, está maior, tá? Então, R$16,81. Se eu for multiplicar aqui por 8, basicamente eu vou ter aqui na faixa, vamos ver aqui, 8 horas por dia, 48, então vai dar 125. Hoje está na faixa de R$18 a hora do pedreiro, tá? Vai estar na faixa de 140, R$145 a questão da diária do pedreiro, tá? Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Dependendo aí a questão, né? Algumas empresas, quando contratam pedreiro, eles colocam aí no modo de verificar a produção também da pessoa. Então, quanto mais produzir, mais ela vai ganhar, tá? Mas essa média hoje, R$18 a hora, tá? Que vai dar aí na faixa de 140 a R$145. O servente é R$12. Eu acredito que o servente aí, tem servente hoje em dia ganhando aí até R$100, dependendo da produtividade dele. Mas é a média de 80, tá, pessoal? 80, tá? Tem alguns que recebem 70, então vai variar. Então é necessário a gente saber o valor para a gente colocar no orçamento. E os custos de materiais, né? Um exemplo, tijolo cerâmico que eu passei para vocês. Ele custa aqui 27 centavos a unidade. Então nós temos a argamassa, tá? Basicamente aí do traço, né? 1 por 2 e por 8 seria aí a quantidade de cimento, tá, pessoal? Então, uma medida de cimento vai 2 de cal, referente, né? A questão aí que a gente pode pôr do cimento, e 8 de areia relacionada à questão do cimento. Então, um saco de cimento para 2 de cal, tá? E basicamente temos aí o traço de 1 por 2 por 8, a questão que varia aí de R$317 o metro cúbico, tá? Isso, pessoal, é o que a gente faz análise, né? Como que eu vou fazer análise, né, desses custos? É importante a gente verificar de uma forma geral, tanto custo de mão de obra e também os materiais. Calcular, né, o consumo de insumo, quanto que eu vou gastar. Então é necessário, então, a gente acompanhar essa equipe de execução do serviço, tá? Por isso que eu falo, pessoal, o contador ele também pode estar auxiliando, tá? Não só engenheiro e arquiteto, que basicamente os engenheiros e arquitetos eles fazem o projeto, às vezes eles acabam indo na obra só numa concretagem, só na amarragem aí de uma armadura, tá? Mas nessa questão da execução diária, às vezes ele acaba não indo, tá? Principalmente levantamento de parede, lá vai ter um mestre de obra e tal. Mas é importante o contador ir? Se ele trabalhar numa construtora, é importante ele ir lá e verificar essa questão da realização do serviço, tá? Um exemplo, produtividade da mão de obra, né? Então, um pedreiro e um servente gastaram 21 horas para fazer 3 metros cúbicos do serviço. Então, qual que é o rendimento? Então, foram gastos aí com a questão dos materiais, 2.385 tijolos, aí 0,855 metros cúbicos de argamassa, que seria aí 850 litros, né? E a questão, basicamente, desses serviços ficarem em um valor já considerável, tá? Então, existe essa questão da produtividade, tá? Então, principalmente, calcular essa parte tanto do consumo de insumos, que aí entra a parte da mão de obra e dos materiais, tá? Encontrar índice também, para você fazer um bom orçamento. Então, de posse dessas informações, é necessário a gente calcular os índices de consumo para cada insumo, né? E ali entra a questão da execução da unidades de serviço. É importante a gente verificar, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque hoje a obra se tem retrabalho. Se você não fizer uma determinada
execução, né, de um determinado setor, de uma determinada etapa da obra, você tem a questão do retrabalho, tá? Então, por isso que se faz o projeto. Então, em cima do projeto, eu tenho para fazer aí um bom orçamento, que eu não tenha problema futuro, tá? Então, através desse projeto que a gente já falou, você tem aí como fazer um bom orçamento, tá? É difícil? Não, não é difícil, tá, pessoal? Exige um pouco de dedicação. É o diferencial da gente aí da parte contábil, que a gente vê auditoria, perícia, controladoria, né? Aí a gente aprende aquela questão da teoria da contabilidade, sobre os princípios postulados, né? E o custo, né, ele vai envolver mais a questão das contas mesmo, valores, né? Orçamentos, que a gente vai estar pesquisando, tudo isso entra nessa parte também na questão do índice, tá? Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo, tá? De um serviço, alvenaria de embasamento de tijolo, ou seja, levantamento, assentado aí sobre a questão do traço, né? Que a gente passou 1 por 2 por 8 por metro cúbico. Então, a gente tem aqui, ó, o valor dos índices. Como que eu encontro a questão do índice do pedreiro e do servente? Então, eu tenho a quantidade de serviço, 3 metros cúbicos, que seriam os dois, né? O servente, ele ajuda o pedreiro, então ele vai servir massa, tijolo, o pedreiro só vai fazer o assentamento e vai fazer ali o mais grosso, né? Vamos dizer, o mais difícil de uma obra, tá? Temos o tempo de execução, então o pedreiro gasta 21 horas, o mesmo do servente. Então, a questão da fórmula do índice nada mais é o tempo de execução dividido pela quantidade de serviço. Então, eu tenho aqui um índice de 7 horas por metro cúbico, tá? Então, basicamente, o pedreiro e o servente, eles vão gastar 7 horas por metro cúbico para gastar, tá? Então, para fazer essa quantidade de serviço. Materiais. Pessoal, tá aqui, ó, materiais. Então, nós temos aqui a mesma quantidade, então, do serviço 3 metros cúbicos. Temos o rendimento, então, 3.385 unidades, que eu passei para vocês. Para a gente achar aqui, basicamente, o índice, qual que é a fórmula? Seria a quantidade de horas, que é 21 horas, tá? O tempo de execução, dividido pelo metro cúbico, então, dividido por 3, que aí eu vou ter aí um gasto, basicamente, de 795 unidades por metro cúbico, tá? Então, é importante a gente verificar essa questão, tá? Como que eu achei? Tem a divisão, né? 2.385 unidades dividido por 3, então vai dar aí na média de 795. Já a argamassa, pessoal, a massa mesmo, né, que a gente vai utilizar, nós temos aí a questão da fórmula do índice, mas é o consumo, o rendimento da argamassa dividido pelo metro cúbico, tá? Então, esse valor dividido por 3, que aí nós vamos ter a questão do 0,285, tá? É só multiplicar por 3 que você vai ter esse valor aqui, tranquilo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Então, vamos lá. Encontrar o preço unitário do serviço. Isso aqui é importante, tá? Para a gente colocar no orçamento, vocês vão ver posteriormente que a gente vai colocar uma tabela mostrando essa parte aí da gente encontrar o preço unitário de serviço, tá? Então, se você encontrou o índice, né? Após encontrar o índice aí do consumo dos insumos, você vai só multiplicar pelo custo unitário. E aí você vai achar o valor que você vai ter da obra, tá? Então, vai encontrar aí o custo total de uma forma geral. Encontrou o índice, você só multiplica. Qual que é o valor? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo, tá? Basicamente da descrição do serviço. Então, o tijolo, lá para o metro cúbico, pessoal, ó, 795, como eu falei para vocês, vezes 27 centavos, que seria a unidade. Multiplicou 214. Argamassa, do mesmo modo, né? 285 litros, vezes 317 reais, né? O metro cúbico, qual que é o valor? Então, eu multiplico, dá 90 reais. Pedreiro, mão de obra, ele vai gastar aí 7, né? No caso aqui, nós temos o valor 16,81, então vai dar 117. Esse 7 aqui, pessoal, ó, só voltando aqui para vocês verem, seria essa questão 7 horas por metro cúbico, tá? Então, 7 horas por metro cúbico, basicamente você multiplica o valor do custo unitário, tá? Por hora. Então, multiplicou 117 e o servente 12,01, que a gente passou anteriormente, 84. Tá aqui, ó, custo unitário do serviço, 506,93 reais por metro cúbico. Então, é o gasto que você vai ter. Agora, como que eu faço, né? Essa é pela tabela SINAP, tá, pessoal? Agora, como que eu faço o lançamento? Pessoal, tá aqui o custo unitário de serviço. Então, se você for fazer uma execução, né, de um serviço, é só você debitar o quê? Né? Debita obras em andamento, que vai lá para o ativo, e credita, tá? Credita, se for à vista, vai ser caixa, e se for a prazo, né, você pode creditar duplicados a pagar, você pode, dependendo aí a questão de títulos a pagar, tá?
salários a pagar. Aqui sempre a gente coloca aí um valor duplicatas, depois a gente especifica dentro de uma construtora do que se gera isso, tá? Por quê? Porque aqui já é a composição completa, ó. Eu posso, basicamente, colocar um por item? Posso. Aqui, ó, só para vocês terem ideia, um tijolo, eu encontrei o valor, certo? Como que eu faço esse lançamento de débito e crédito? Eu debito, tá? Obras em andamento e credito, o quê? Pode ser fornecedor, pessoal, se for a prazo. Se for à vista, é caixa, tá? Argamassa do mesmo jeito. Então, obras em andamento, argamassa, você especifica, tá? O valor de 90,54 e credita a caixa se for à vista e a questão do fornecedor a prazo, se for a prazo. Pedreiro, a mesma coisa, né? Obras em andamento, serviço de pedreiro, valor de 117,67. Obras em andamento, porque você já está executando, acredita a caixa se você está fazendo o pagamento. E assim por diante, tá? Então, por que eu não posso já fazer aqui um lançamento só? Tá? Por isso que eu falo para vocês, o débito e crédito é muito fácil. Então, isso aqui é o diferencial do custo. Ele difere um pouquinho daquela questão que a gente já está acostumado aí para uma empresa comercial industrial, tá? Ou seja, rural. Então, é você entender como que se faz essa composição do custo, né? Então, o custo, ele não é, vamos dizer assim, tão fácil, mas também não é tão difícil, tá ok? Prosseguindo, pessoal. Então, dentro dessa questão, para a gente chegar aí ao total dos custos diretos, né, do orçamento da obra, a gente deve multiplicar esses valores e a gente já compor, né, de uma forma geral, o custo que eu vou ter, tá? Então, a gente tem aí a questão da outra ferramenta, o BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, que eu expliquei para vocês. Então, é de uma forma para você fechar ali os custos totais. Então, cada uma se tem uma determinação. Então, é importante vocês verificarem cada tabela ali com seus respectivos quantitativos levantados, tá? Que aí traz a quantidade também, os valores, tá? Dentro dessa questão do processo de orçamentação de obras, pessoal, primeiro de tudo, a gente tem aí a questão do levantamento e quantificação, tá? Isso eu falei para vocês, que aí entra a questão das condições de contorno, o estudo do projeto, a questão da especificação dos serviços, visita técnica, tá? E tanto também a questão da programação e planejamento da obra. Aí a gente tem a definição dos custos unitários, como eu passei para vocês, que aí entra a questão dos custos diretos, principalmente, né? O que se vai gastar diretamente na obra. Aí nós temos os materiais, equipamento, mobilização, canteiro de obra e administração. Entra ali a questão, o que eu vou utilizar englobando a questão da parte dos custos diretos. Não é tudo, tá? Então tem a administração local e a administração da sede também da empresa, tá? E aí nós temos a formação do preço da venda. Então temos aí a questão da definição e aplicação do BDI, que aí entra a questão da remuneração. Eu passei para vocês também um modelinho, né? Expliquei nas aulas passadas sobre a questão das despesas indiretas e o que vai incluir como os impostos. Por isso que se define, pessoal, essa parte aí do BDI, tá? Então eu incluo impostos, despesas indiretas, matriz de riscos e a parte de remuneração. Tá? É importante a gente entender de uma forma geral todas essas questão de custos, tá? Então, nessa parte aqui, ó, nós temos essa questão do processo de orçamentação. Então, nós temos para obras de saneamento básico, edificação, infraestrutura, tanto urbana, né, que envolve essa parte dos equipamentos públicos, eles podem ser utilizados a critérios das medições dentro de um caderno da técnicos da SINAP, como eu passei para vocês. Tá? Então, é importante a gente ver que esse orçamento referencial sendo elaborado pela base do SINAP, pessoal, tem aí todos os critérios de quantificação. Então, ele não é difícil. Por isso que eu falo, existe cada método, né, aplicado à construção civil. É claro que a gente não está acostumado, como eu falei para vocês, é algo novo para a gente entende vocês que sempre tem um ou outro pergunta, né? Mas isso aí o computador faz? Faz. E esse é o diferencial, tá, pessoal? Esse é o chamado diferencial, tá? Por quê? Porque existem alguns critérios de medição adotados pela SINAP que a gente vai estar apresentando para vocês como que funciona essa parte, tá? Olha aqui, ó. Nós temos aí dentro do orçamento serviços, um exemplo aí, concretagem das lajes e edificações. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, aqui a gente não está falando como você vai calcular, tá? Entra a parte estrutural. A gente está falando de preços, de custo mesmo, tá? O que você vai gastar. Então, dentro do critério de quantificação do SINAP, ele fala, né, utilizar o volume teoricamente necessário para a concretagem das lajes da parte da edificação a ser executada. Então, entra a questão do volume. Se eu calculei o volume, eu tenho já um valor unitário, ou seja, o valor por volume, e aí eu tenho
o preço final. Temos aqui a alvenaria de vedação, com blocos de concreto. Então, nesse caso aqui, pessoal, a alvenaria de vedação seria aquelas paredes para você fechar. Então, é tijolo por tijolo, que você vai ali empilhando, né? Vai colocando argamassa ou a massa, como muita gente conhece, vai colocando e vai fechando. É o chamado alvenaria de vedação, tá? Então, a gente tem aí a questão da gente utilizar a área líquida das paredes. O que é isso, né? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que se você tem um quadrado, você sabe que uma parede ela vai ter uma janela bem no meio, tá? Como que funciona isso? Basicamente, você tem que descontar, né, os tijolos que não vai ali no lugar da parede, tá? Então, qual que é mais fácil, né? Como exemplo aqui, ó, nós temos basicamente aqui, né, esse retângulo, e bem aqui no meio vai ter uma janela. Qual que é a forma mais fácil de eu conseguir calcular? Então, eu calculo primeiro a área desse retângulo, tá? Que é base vezes altura, né? Dividido, base vezes altura, na verdade, para mim achar, basicamente, não tem divisão, é como se fosse um quadrado, né? Lá ao quadrado eu já teria a medida já definida. Basicamente, você multiplica, tá? Largura vezes comprimento, eu tenho já a área total. Depois eu posso calcular a área da janela. Então, eu calculo isso aqui menos a área da janela. E aí, basicamente, você vai ter a área que você vai utilizar de blocos para vedação. Se torna um pouco mais fácil, tá? Temos a questão dos revestimentos cerâmicos, tá, pessoal? Então, isso aqui, basicamente, seria a questão dos revestimentos, azulejos, porcelanatos, assim por diante, né? Aqueles específicos para a parede. Temos os cerâmicos em pisos para o chão, tá? A projeção. E também a questão da massa única, tá, pessoal? Então, isso aqui inclui aquela questão da finalização da obra. Então, tudo isso você deve entender, deve estar especificado ali para um bom orçamento, tá? Questão da concretagem de laje, alvenaria, revestimento, tanto da parede como do piso e massa única, tá? Aqui eu coloquei também, só para vocês terem ideia, sobre as estacas cravadas. Isso aqui, principalmente, pessoal, é para fundação, tá? Então, se utiliza muito na engenharia para fazer a parte de fundação. Isso aqui eu acredito que em algum momento vocês viram uma máquina, né, batendo numa estaca. A estaca de concreto, principalmente ali quadrada, que ele vai batendo e ela vai afundando no solo. Então, ele coloca uma, coloca duas, coloca três. Aquilo ali, pessoal, basicamente é como uma base, principalmente é feito para um edifício, tá? Onde você coloca essas estacas, então essas estacas elas vão afundando numa certa profundidade e elas chegam até uma certa região, encostando numa chamada rocha sã. O que seria rocha sã, tá? Seria basicamente dali, vai ser difícil você afundar, né? Ou seja, você aprofundar um pouco mais aquelas estacas. Então, você fazendo o edifício em cima dessas estacas que encostou na rocha sã, basicamente você vai ter problema com fundação. Por isso, isso é feito basicamente em solo muito fraco, tá, pessoal? Por quê? Porque toda construção exige assim, né? Uma análise, principalmente do solo. Então, um exemplo, tá? Um exemplo que eu vou citar aqui. Quando você joga uma terra, né? E você joga água e depois você pisa em cima, o que acontece? Afunda, né? Então, basicamente, afunda, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão, eu tenho que calcular, basicamente, porque eu vou colocar peso em cima, então eu tenho que fazer essa análise do solo, para ver o quanto ele vai suportar, o quanto vai ceder. Então, eu faço uma análise, e aí, posteriormente, eu faço essa parte do cálculo de quantas estacas, quantas sapata, né? Envolve toda a questão da fundação. Então, isso aqui eu utilizo a questão do metro de estaca que eu vou utilizar. Aí tem pré-moldada, né? Escavação em campo aberto, pintura de parede, gesso, tá? Entra todas essas questões. Então, são alguns critérios para a gente quantificar que vão ser utilizados aí praticamente na tabela assinada, tá, pessoal? Então, assim, de uma forma geral, como eu falo para vocês, a gente não está na aula da engenharia, né, de engenharia, mas de contabilidade, só para vocês verem como que a gente faz um bom orçamento. Então, se define todas as etapas da obra e depois eu faço a especificação aí dos valores que eu vou estar gastando, tá? Bom, temos aqui o resumo das composições, basicamente do custo unitário e quantitativo de cada insumo, tá? Para execução de contrapiso de uma unidade habitacional. Então, a gente já colocou aqui os valores, tá? Que eu vou utilizar. Então, eu tenho aqui a unidade, a área, tá? Metro quadrado,
Então, dentro desse contexto que eu vou utilizar, qual que é a área que eu vou estar executando, vai ficar em 38,23 metros quadrados. Aqui, ó, vocês podem verificar os valores, né, de índices que eu vou estar utilizando, tá? Tanto para o pedreiro, servente, né, que aí entra a questão da hora, o cimento por quilo, tá? A questão do adesivo aí, que seria a questão do líquido, né? A grama, entra aí a parte líquida mesmo, e a argamassa por metro cúbico. Então, tudo isso aqui a gente tem os valores já pré-definidos. Então, para essa área, né, eu vou estar utilizando a quantidade de cimento. Então, 38,23 metros quadrados para me fazer uma determinada execução de contrapiso, tá? E, posteriormente, eu tenho aqui os valores de índices, tá? Esses índices aqui, pessoal, depois a gente só multiplica pelo valor unitário, tá? Lembra que a gente fez lá o cálculo, né, que eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores? Basicamente envolve essa questão, tá, de você calcular através dos índices, valores unitários, você multiplica pelos índices e você já tem o valor do custo total, tá? Bom, para enfatizar um pouquinho das composições do custo unitário do SINAP, pessoal, a gente pode receber a seguinte classificação. Temos a composição principal, que é aquela utilizada para representar o processo final, tá? Que seria todos aqueles insumos, prestação de serviço dentro aí de uma determinada obra, que aí entra a questão do transporte, né? Dentro da execução. Então, nós temos aí, de uma forma geral, a parte de execução de revestimento de argamassa, aí da parede interna. Já na composição secundária, ela detalha basicamente o processamento intermediário associado a essa questão da principal que a gente falou. Então, um exemplo seria a produção da argamassa necessária ali para a gente fazer o revestimento. Então, nós temos a composição principal, a composição secundária, nós temos aí a composição de transporte, que indica a questão do esforço necessário, né? Aí entra a questão do homem-hora ou por dia, né? Tanto do equipamento como mão de obra, e pode ser subdividida em questão do transporte horizontal e transporte vertical. Um exemplo que a gente coloca é o descarregamento de caminhões, principalmente de insumos, e transporte de material, tá? Temos a composição do custo de equipamento, então seria aqueles valores que eu vou pagar por custo hora disponível para o trabalho desse equipamento, e temos a composição de custo de mão de obra com os encargos ali complementares, que aí vai envolver, né, os encargos sociais, bem como os custos de horário de alimentação, transporte, aí entra a parte de equipamento, segurança individual e também um custo que entra a questão dos exames médicos, né? Ferramentas manuais, seguro de vida, então tudo isso está alocado na composição de custo de mão de obras com os encargos complementares que a gente não pode esquecer, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, é importante a gente verificar, né, de uma forma geral, que a contabilidade não só resume lá na parte da escrita fiscal, contábil e RH. Entra toda essa questão também da parte de gestão, tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo da composição do custo unitário e de mobilização de equipamentos. Ó, então, trator esteira, isso aqui basicamente é para uma grande obra. Então, a gente vai trazer alguns exemplos na prática para vocês verificarem, né, o que a gente se utiliza exatamente dentro de uma obra. Então, o contador ele passa a ser o diferencial, por quê? Porque ele começa a trabalhar com essas tabelas, custo dentro de orçamento, tanto a questão também de pesquisa de preço, isso é importante a gente saber, tá? Então, aqui, ó, nós temos basicamente um orçamento, né, um custo unitário para se fazer asfalto, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver um trator esteira, quantidade 2 unidades. Então, isso aqui, ó, é o custo unitário, reais por quilômetro, tá? Então, seria R$ 8,07 por quilômetro que eu vou pagar. Se eu tenho 2 unidades, eu multiplico R$ 16,14 por quilômetro, tá? Carregadeira de pneus, então eu preciso de 3, valor de R$ 2,93 reais por quilômetro. Então, eu tenho 8,80. E assim por diante, ó. Escavadeira hidráulica, moto niveladora, rolo compactador. Aí temos aí o trator agrícola, caminhão basculante, ó. Seria 17 que eu precisaria. Então, isso aqui seria para um trecho, um custo por quilômetro, né? Seria uma mobilização aí para 200 quilômetros. Então, qual que seria já a especificação desse preço, do custo parcial? Para mim ter todos esses equipamentos, quantidades e os valores. Ó, tenho aqui o aquecedor de fluido térmico, né, o conjunto de britagem, usina de CBUQ, tá? As usinas de CBUQ, pessoal, nada mais é do que aquela indústria, né? Vamos dizer assim, aquela usina que a gente utiliza para fazer aquele pinche, tá? Que se passa no asfalto, é o chamado CBUQ, tá? Então, por quilômetros, eu vou utilizar aqui, ó,
ao preço, 55 mil para fazer 1 quilômetro, tá? Então, pessoal, por isso que às vezes para fazer asfalto não é tão barato, olha o preço, né? Então, a partir daqui eu tenho um custo por quilômetro, tá? Aqui, na verdade, pessoal, só retificando aqui, ó, custo por quilômetro, eu vou gastar R$276, tá? Todos esses equipamentos por quilômetro. Então, para 200 quilômetros, é claro que isso aqui é um valor fictício, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, porque os valores subiram demais, que a gente tirou de um livro. Basicamente, para a gente fazer 200 quilômetros, seria esse valor de 55 mil. Mas por quilômetro, R$276. Se a gente for ver, né, se torna barato, tá? Lembrando, pessoal, aqui é fictício. Então, os valores estão bem abaixo aí do real. Mas só para vocês entenderem como que se faz. Mas para fazer, né, a quilometragem, não é tão barato, tá? Então, se vocês observarem, é bem fictício mesmo, que jamais a gente vai conseguir fazer com 55 mil reais 200 quilômetros, né? Então, isso aqui pode ser o que também, né? Esse valor. Isso aqui pode ser só a questão da parte ali de tampar, né? Fazer um tapa-buraco, né? Jogar alguns. Mesmo assim, não ficaria esse valor. Mas eu já tenho o cálculo do custo unitário e parcial, tá ok? Entendido, pessoal? Dúvidas? Então, custo por quilômetro, 273. Valores, repito, valores fictícios, só para a gente entender aí de uma forma geral. E o custo, 55 mil, tá? Então, pessoal, a tabela apresenta aí o exemplo de composição dos custos, tá? Para basicamente aí da administração local, que a gente enfatiza aí essa parte da rúbrica orçamentária que a gente fala. Por que a gente precisa disso? Já para a gente passar aí uma tabela de preço para execução de um determinado serviço. Isso acontece muito, pessoal, principalmente na área pública, tá? Então, quem faz serviço para o setor público deve disponibilizar essa planilha do que ele vai gastar. E aí, é claro, depois tem aí o edital que você participa, né? Tem aí a questão do leilão, tem a questão de você estar passando o seu preço, então a prefeitura sempre busca o menor preço, né? E aí se faz essa questão da definição da empresa que vai executar o serviço, tá? Então, todo o detalhamento exigido pela administração de obra, se tem aí um nível de composição para evitar essa parte aí desses problemas, né, relacionados. Chega lá no meio da obra, faltou, né, dinheiro para pagar principalmente os funcionários ou aquisição aí de insumos ou até combustível para as maquinárias. Então, é importante se pôr na tabela e especificar por completo, ou seja, fazer analítico, tá? Aqui, pessoal, ó, nós temos um exemplo de composição, basicamente de custo unitário da administração local de uma obra também. Então, a gente colocou aqui, ó, só para vocês terem ideia. Aqui eu digo que o valor já está correto. Então, basicamente, esse aqui já é mais atual, tá? Aquele lá foi mais fictício, esse aqui é o mais atual. Então, só para vocês terem ideia, ó. Então, só a administração da obra, que entra alimentação, transporte e IPIs, eu vou gastar 9 milhões. Esse aqui, basicamente, está ali entre o mais certo, tá? Então, nós temos 9 milhões, que aí entra a questão do café da manhã, quantidade, ó. Então, de 20.164, isso aqui provavelmente são mais de 20 mil, vamos dizer assim, não vou dizer que são 20 mil pessoas, tá, pessoal? Por quê? Porque em algumas obras, eles acabam comprando, um exemplo, um café da manhã, 2 cafés da manhã ou 3 cafés de manhã para os funcionários. Então, aqui eu não tenho aí a quantidade exata de funcionário, mas são 20 mil unidades. Então, os valores que você gasta, ó, tá? Basicamente, nós temos aqui 52 mil reais por mês de gasto. Então, eu multiplicando, basicamente, né, por 21, eu tenho o valor de 1.269.000, tá? Esse é o mesmo valor de almoço e janta, transporte e passagem, ó, o que eu vou gastar, uniformes e IPIs, exames médicos obrigatórios, então tudo isso aqui eu vou estar acrescentando, tá ok? Tranquilo? Bom, essa parte aqui seria a questão também, né, da segurança do trabalho, né? Nós vamos trazer aqui, ó, um exemplo da segurança do trabalho. Ficou aqui em cima, né, o tópico. Mas o quanto que eu vou gastar? Vou gastar 454 mil para mim fazer essa obra, basicamente com dessas descrição. Técnico, segurança, engenheiro, enfermagem, médico, tá? Então, só para vocês terem ideia aqui, ó, do quanto que eu vou precisar de orçamento. Temos aqui a questão do encarregado de qualidade, engenheiro, técnico de qualidade, ó. Então, dentro desse tópico aqui, meio ambiente,
233 mil. Temos aqui a questão da parte de sessão técnica, tá? Então entra aí essa parte também da sessão técnica, né? Que aí entra a parte do meio ambiente, que aí tem que se fazer análise, do engenheiro de meio ambiente, coordenador. Então, só para vocês terem ideia, né? São valores aí não baratos, né? Não tão baratos assim, mas é necessário a gente compor aí o nosso orçamento. Temos aqui a mão de obra administrativa, então temos aí a questão do encarregado, né? Temos aí um encarregado de medição, técnica e edificação. Então, tudo isso aqui, pessoal, é necessário que esteja especificado, tá? Então, nós temos aí a questão, tá, dos valores. Então, vocês podem ver a quantidade mês e valores por mês, o quanto que eu vou gastar. Então, qual que é a quantidade? Basicamente, eu já tenho que saber, né? Qual que é a quantidade que eu vou estar utilizando. Temos aqui a parte de produção. Então, basicamente, entra aí essa parte da produção de uma determinada organização, tá? De uma empresa. Então, nós temos aí desde encarregado pessoal, comprador, ferramenteiro, motorista, faxineira, vigia, né? Entra tudo isso, tá? Então, é importante a gente fazer todos esses detalhes. Lembrando, não é difícil, né? São continhas básicas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Então, isso aqui não é difícil, né? O mais difícil é você entender o que você vai compor. Mas sempre, quando você vai entrar numa empresa, você tem um auxílio, tá? Então, não é de qualquer jeito que você entra e vai trabalhar. Então, existe essa questão de você passar por um treinamento, tá? É importante a gente verificar essa questão. Temos aqui também, ó, a parte total, né? Até coloquei para vocês aqui um valor já bem considerável. Então, o valor total da obra, 19 milhões para se fazer. Basicamente, dentro dessa questão da administração local da obra, nós temos os gerentes, são vários gerentes, tá, pessoal? Tem o de contrato, produção, planejamento. Então, vocês podem ver que os valores, eles diferem, tá? São diferentes um de cada um. Aí entra a questão do engenheiro de produção, medição e custos, né? Aqui, ó. Só para vocês terem ideia, pessoal. Então, existe um engenheiro de medição e custos. Então, não é à toa que vocês estão fazendo, vocês estão passando por uma disciplina que a gente mostra, né, que o engenheiro, ele aprende também custo, tá? Por quê? Porque custo não é tão fácil fazer, tem gente que acha que é perca de tempo, muito detalhe. E, às vezes, você cobra por um valor para prestar um serviço e, às vezes, a pessoa não paga. Diferente do contador, porque o contador já está envolvido com essa questão de contas, né? Então, nós temos a questão do mestre de obra, né? Temos encarregado de obra, topógrafo, nivelador, laboratorista, tá? Que aí é a parte de concreto, então tudo aqui vai estar especificado, tá? Quantidade por mês, então eu vou utilizar basicamente essa quantidade por mês, tá? Só para vocês terem ideia. Então, por mês eu vou ter lá 20 encarregados de obras, valor de 67 mil por mês, tá? E aqui a quantidade total. Então, só para vocês terem ideia, é valores exorbitantes, né? Valores grandes. Então, isso aqui basicamente são obras extensas, tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de composição de custo unitário de canteiro de obras. Então, a implantação e a manutenção, como que funciona? Então, nós temos aqui os serviços. Então, toda obra precisa dessa implantação. Então, é os chamados serviços preliminares, tá? Então, tanto para os escritórios, que vai ficar o pessoal ali do administrativo, né? O pessoal que vai cuidar realmente da obra, os refeitórios sanitários, almoxarifado, portaria, instalação. Então, isso aqui é tudo para se fazer, tá? Para executar mesmo. Um exemplo, né? Um exemplo bem prático que eu vou passar para vocês. É uma usina hidrelétrica, né? Que ocorreu aqui em Sinop, lá em Colíder, né? Mais precisamente ali em Paranaíta. Isso aqui precisou tudo, tá, pessoal? Se fazia um orçamento, qual que é o custo da implantação? Um exemplo para quem está em Sinop, nós temos aí um orçamento, né, para fazer o shopping de Sinop. Não sei se vocês foram ali, o shopping já foi inaugurado. É claro que ele ainda está 90% pronto. Tem 10% que eles estão ainda fazendo, a parte ali externa, né? Não terminou 100%. Mas uma estimativa que o diretor, ali, o presidente responsável pelo grupo, foi de 200 milhões de reais de investimento, tá, pessoal? Então, só para vocês terem ideia. Como que ele baseou? Através dessas planilhas de custo. Então, se você é um contador diferenciado, se você fez a disciplina, se você conheceu, se você tem capacidade, né, de assumir essa responsabilidade, o seu salário, ele não é tão baixo, tá, pessoal? Por quê? Porque nem sempre as pessoas querem fazer esse tipo de serviço. É o que eu falo, né? A engenheiro quer fazer projeto, quer ir lá
só vier concretagem, armadura, o orçamento eles pulam fora. Então sobra aí essa questão da vaga para vocês, tá? Então sempre é uma dica que a gente passa aí para vocês. Se dedique, pessoal, se dedique que vocês vão estar bem nessa área da construção civil que está crescente, tá? E não para, né? Ó, temos aqui a questão dos consumos gerais das concessionárias, que aí seria a questão desmatamento, quanto que eu vou gastar, vou estar gastando para desmatamento, limpeza do terreno, terraplanagem, cerca, demolições, rede de iluminação. Então isso aqui tudo basicamente é para uma usina, vamos supor, para vocês entenderem um pouco melhor. Então ali vai ter tudo, né? Rede de esgoto. Então quando se faz uma construção de grande porte, principalmente como uma usina hidrelétrica, você vai ter que colocar isso aqui todos nos custos. Qual que é o valor que eu preciso de contrapartida para executar esse empreendimento? Então, são isso aqui que a gente está basicamente incluindo, mostrando para vocês, tá? Ó, aluguel de canteiro, ligação de esgoto, tá? Aluguel de canteiro é quando você utiliza uma área próxima que ainda não foi basicamente destinada para se utilizar, ou seja, é uma área privada, que daí você precisa daquela área e basicamente você faz o aluguel, tá? Temos aqui a questão de equipamentos e veículos de apoio. Então, nós temos aqui a questão dos materiais de consumo, né? Que eu coloquei os dois aqui numa folha só. Então, nós temos a energia elétrica, a água, esgoto, telefone fixo, celular, o quanto que eu vou gastar, tá? Temos material de escritório, xerox, água potável, material de limpeza. Então, isso aqui, basicamente, seria os materiais de consumo. Deixa eu só voltar aqui, tá? Os consumos, só vendo aqui, pessoal, ó, que esse aqui é os serviços preliminares, esse aqui é os consumos gerais da concessionária, e basicamente isso aqui seriam os materiais de consumo que a gente aprendeu lá na contabilidade, tá? Só ficou trocado aqui, ó. Equipamentos de apoio. Então, basicamente, vai vir os equipamentos, né, de apoio. Então, nós vamos ter aí, basicamente, computadores, impressoras, ar-condicionado, relógio ponto, tudo isso vai estar incluído. Então, isso aqui seria, entraria como despesa, né? Equipamentos e veículos de apoio. Depois eu vou estar corrigindo e postando para vocês sobre essa parte aqui, tá? Então, o tópico, basicamente, ele vem para baixo, né? Se coloca o tópico e vem aí a descrição dos produtos aqui. Esses equipamentos seria basicamente esses aqui. Temos os móveis utensílios, tá? Mesmo para escritório, armário, maca, né? Placas de aviso, quadro de aviso, tudo isso aqui entra na parte aí do orçamento. Qual que seria o total geral da implantação, né? De manutenção de canteiro de obra. Pessoal, 3 milhões, baseado aí, já definido os custos. Então, isso aqui se faz uma análise. Então, você coloca, já especificado ali no orçamento. Posteriormente, os superiores, né, ali os administradores gerentes, os diretores, eles vão estar fazendo uma análise nessa parte do orçamento, aprovando, basicamente, já se pede esse recurso, tá? Um valor aí de 3 milhões, 345 mil, que aí seria para executar essa questão da obra, tá? Então, é importante a gente verificar que orçamento, por mais que a gente acha que não vou utilizar, exige a probabilidade de você ser contratado aí para trabalhar numa empresa, uma determinada empresa. Então, o contador, ele tem essas questões, né, adversas que a gente pode estar atuando, né, não só no escritório, na empresa, como contador, mas entra a questão de orçamento, custo. Por isso que se tem aí na contabilidade essa disciplina nova eletiva, tá? Então, lembrando, tá, para quem não for aprovado aí, né, não sei se vai ter essa disciplina no semestre que vem, presencialmente, porque a gente volta, e basicamente a gente vai ter aí alguns outros detalhes passados posteriormente, tá? Então, pessoal, entenderam, pessoal, parte de custo? Não é difícil, né? Não é difícil. Então, essa questão é importante que vocês aprendam de uma forma geral, né, o conteúdo que a gente passou. Por quê? Porque são conteúdos resumidos. Então, não são aqueles conteúdos mais complicados. Vamos supor que a gente aprende aí no decorrer, né, do semestre, alguma disciplina um pouquinho mais complicada a gente compreender, mas a gente aprende também, tá, pessoal? Isso aí é questão de você estar treinando, né? De você estar executando. Por quê? Porque o nosso cérebro é assim. A gente aprende conforme a gente vai fazendo. Então, fez uma vez, não entendeu, faz outra. Não entendeu, faz outra e assim por diante. A gente vai chegar lá, tá? Bom, basicamente, pessoal, o conteúdo seria esse. Só um demonstrativo para vocês que a gente utiliza. Então, aqueles valores que eu passei para vocês de orçamento, nada mais é que vocês vão depois só fazer o lançamento, tanto a prazo como o pagamento à vista, tá?
A gente espera que vocês, que a gente está vendo alunos dedicados realmente na disciplina, que vocês posteriormente, quando se formar, vocês têm essa chance de trabalho, né? Porque hoje a gente sempre fala, a gente tem que ser o diferencial, né? Sempre eu falo para vocês, o bom profissional, ele nunca fica sem serviço, tá? Mas o má profissional, ele fica, tá? Por quê? Porque ele faz só uma vez. Então, depois, dentro de uma referência, ele não vai ser bem visto, tá? Então, é importante que a gente sempre fala para vocês, se dediquem, tá? A disciplina, ela é uma disciplina rápida. Vocês viram aí que o nosso semestre parece que começou ontem, já vai terminar, então, na próxima sexta-feira a gente vai ter aí apenas mais uma aula, né? E aí a gente finaliza, basicamente fazendo um resumo completo do que eu falei para vocês nessa prova 3, então vocês vão estar fazendo essa prova 3 no dia 4 de dezembro, tá, pessoal? Dia 3 eu faço uma revisão, vai ser uma sexta-feira, e praticamente a finalização da nossa aula vai ser aí na semana que vem, tá? Que aí a gente vai trazer um conteúdo explicando para vocês aí alguma parte mais de orçamento também, né? Finalizando essas questão analítica, sintética, como que compõe, e a gente espera que vocês tenham compreendido de uma forma geral. Mas não é difícil, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos, eu não vou cobrar aí na avaliação nada que não esteja nas nossas aulas, então fico feliz dos alunos acompanhar ao vivo, dos alunos que posteriormente tiram dúvidas, né, pelo e-mail, pelo grupo de WhatsApp, pessoal que desenvolve as atividades que a gente coloca, justamente isso, para ver se vocês compreenderam. É claro que eu passo aí mais parte de teoria, né, algumas contas para ver se vocês compreenderam de uma forma geral, mas basicamente dentro desse contexto que a gente passou aí nos slides, tá? Então tá ali dentro, pode pesquisar que vocês vão encontrar ali. Nenhum segredinho, nenhuma pegadinha, tá? Então basicamente seria isso que a gente teria para hoje, tá? E queria agradecer vocês, né? E já deixar aberto. Se tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, reclamação, né? Estamos aí à disposição. Lembrando, pessoal, para quem chegou atrasado aí, esse provavelmente é o último semestre online que a gente vai ter, as aulas à distância. Então, a previsão em fevereiro começa mais um semestre, 2022/1, totalmente presencial, né? Fico feliz por isso, tá, pessoal? Fico muito feliz. É claro, para alguns alunos vai ser um pouco difícil, porque muitos estão aí distante, alguns estão trabalhando, né? Alguns assistem posteriormente, mas vai ter que fazer essa adequação, tá? Então, a gente pede para vocês se organizarem, já se organize, por quê? Porque o ano que vem vai ser presencial, até que eles mudem, alguma coisa assim. Mas já foi publicado aí no site da Unemat a parte aí que fala, né, que ali o conselho já definiu que em fevereiro começa as aulas presenciais, totalmente presenciais em todos os campos da Unemat de Mato Grosso, tá? Então a gente torce que vocês finalizem o curso, vocês já estão no 8º semestre, né? Alguns já estão no 8º, pode ser que algum puxou essa disciplina, mas a maioria já está no 8º semestre, acho que finaliza nesse fim de ano, tá? Pessoal, então muito obrigado, fico por aqui. Lembrando que amanhã não tem atividade, essas atividades, pessoal, eu vou estar cobrando na outra semana. Por quê? Porque amanhã, pelo calendário, nós não temos aula. Amanhã é um feriado da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro. Então, pelo horário aqui, nós não temos aula, tá? Então, aquelas aulas de sábado que eu passo a atividade para vocês. Então, amanhã vocês estão livres dessa atividade, mas eu vou cobrar a atividade da semana que vem, tá? Do conteúdo de hoje. Então, vocês não vão ficar sem fazer atividade referente à aula de hoje. Então, amanhã não vai ter, por ser essa questão do feriado, pelo calendário da Unemat. Lá não tem como a gente incluir essa questão da atividade, mas posteriormente vocês vão estar fazendo, tá? Provavelmente eu jogo para sexta-feira, para o sábado que vem, sem ser amanhã, no outro, dia 27, para vocês fazerem atividades relacionadas à aula de hoje, tá ok? Pessoal, um grande abraço, boa sexta-feira, bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E nós estamos por aí. Qualquer dúvida, né, pode nos chamar lá no WhatsApp, mandar um e-mail pelo CIGA também, tá? Que a gente vai estar respondendo. Então, até mais, um abraço.